Pois é, o Cristiano Beraldo também com a gente, conectado, vai trazer suas análises e reflexões. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O Beraldo não estava no programa de hoje, então a gente vai dar um passo para trás para ele trazer primeiro as impressões sobre esse posicionamento de Hugo Motta. De que maneira você interpreta as falas dele, indicando que no Brasil não há perseguição política, não há censura? É possível interpretar e ler essa declaração, esse posicionamento de Hugo Motta de uma maneira diferente daquela que todos estão fazendo, Cristiano Beraldo? Boa noite, Caniato, Dávila, Motta. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, essa fala de Hugo Motta, essa infeliz fala de Hugo Motta, é uma fala que pega muito mal para ele. Hugo Motta, que está prestes a embarcar com o presidente da República, outras lideranças do governo, para uma viagem ao Japão e Vietnã, e, de uma certa forma, talvez tenha ele usado a estratégia de acenar, de alguma forma, dar uma manifestação, fazer uma manifestação que soasse simpática aos seus companheiros de viagem. O problema é que esse tipo de declaração completamente desconectada da realidade coloca a boa parte da população brasileira diante da efetiva, da evidente desconexão com a realidade que estão todos percebendo. É claro que existe hoje um desequilíbrio de poder no Brasil. É claro que este desequilíbrio tem tomado uma dimensão em que a censura tornou-se uma prática completamente aceitável e defendida por alguns, os mesmos que no passado se disseram grandes vítimas da censura. O ponto é que as coisas que estão acontecendo não apenas em relação a pessoas comuns, a população brasileira, aquelas pessoas que às vezes emitem as suas opiniões de forma mais incisiva. Há veículos de imprensa que dão espaço a pessoas se manifestarem de forma contrária aos interesses do Poder Executivo e do Poder Judiciário. A gente está vendo que o Poder Legislativo também foi vítima de mandos e desmandos de outros poderes e nada fez, não reagiu. Se Hugo Motta olha para a cassação de Deltan Dallagnol, deputado eleito com o maior número de votos no Paraná na eleição de 2022, e ele acha que está certo essa cassação, que Deltan Dallagnol de fato mereceu perder o mandato e foi deslegitimado de representar centenas de milhares de paranaenses, porque, enquanto era procurador da República, talvez, quem sabe, pudesse ter feito algo que, se consumado fosse, poderia representar um crime punível com a perda dos direitos políticos. E pior do que isso, Hugo Motta não se manifestou quando, na cassação de Deltan Dallagnol, houve a escolha do seu sucessor não conforme a legislação eleitoral, mas sim conforme os interesses de um determinado grupo que colocou na Câmara dos Deputados um candidato que não obteve o número mínimo de votos para ser considerado elegível. Se isso para Hugo Motta é o normal, temos um problema ainda mais grave do que tantos outros problemas graves que nós discutimos aqui de forma cotidiana. Mas eu arrisco dizer que Hugo Motta sabe disso tudo. Eu arrisco dizer que Hugo Motta tem plena consciência de todos os absurdos que estão acontecendo no Brasil e que colocam o país distante de uma verdadeira democracia. Essa fala de Hugo Motta teve um propósito, mas as consequências dessa fala, ao que parece, foram mal calculadas por ele.